Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, boa noite. Frequentadores da Sociedade Espírita Renovação. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos novamente, hoje para conversar sobre um tema tão interessante que é o medo. E para fazer isso, a gente vai usar como base dessa nossa conversa de hoje duas obras principais. Essa aqui, que chama Diretrizes para o Êxito, o capítulo 6, tá? Esse livro é do Divaldo e da Joana. E uma outra obra que é As Leis Morais da Vida, o capítulo 26, que traz algumas considerações a respeito do medo. E eu gostaria de começar essa nossa conversa de hoje com uma pergunta, né? Qual a situação da vida, até o momento, que você sentiu mais medo? Tente lembrar desse dia, do que você estava sentindo, o que você sentia no seu corpo, quais os pensamentos que estavam passando ali pela sua cabeça, e a gente vai trabalhar um pouco em cima disso. A gente sabe, né, que nesses últimos 2 anos de pandemia a gente teve muitas incertezas, ainda temos, né, de segurança financeira, de trabalho, da saúde nossa, dos familiares. E todo esse clima de insegurança é natural que o medo apareça, né? E o que é isso, então? O que a doutrina espírita nos fala a respeito do medo, né? A gente tem que primeiro entender o medo como uma emoção, né? Ele pode muito bem ser ali um termômetro para algo que é perigoso. Então, se a gente olha no mundo animal, né? Muitos animais vão ali sentir medo frente a seus predadores, frente a situações desconhecidas e inusitadas. E isso, evolutivamente, tem o seu papel, né? A gente não teria sobrevivido e chegado até aqui como humanos se a gente não tivesse esse sensor aí do perigo e tal. Mas é importante que a gente faça a diferenciação desse medo ali como uma emoção necessária, como esse termômetro, daquele medo que toma conta da gente, né? E que a gente acaba ali dirigindo todas as nossas ações sem raciocinar, sem pensar, sem refletir. E quando a gente fala desse medo que a gente fica, né, que acaba dirigindo a gente pode ter várias repercussões, né? Como perturbar o nosso discernimento, deixar a gente assim com receio, mesmo sem ter ali uma justificativa plausível, sem ter uma explicação concreta, algo ali que faça sentido. A gente pode experimentar também repercussões físicas do medo. Então, a gente sente o coração acelerar, a gente fica mais suado, nossa respiração fica mais vigorosa, ou a gente sente
um embrulho, alguma coisa no estômago. Além disso, é claro, quando esse medo faz todas essas reações físicas e ele toma conta da gente, a gente pode passar a enxergar o mundo naquela situação de medo extremo com outros olhos, né? Então a gente vai ver os fatos sob essa ótica, com esses óculos do medo mesmo. E a gente pode, né, em casos extremos, até chegar a um desarranjo mental mesmo, da pessoa tá meio fora, né, da realidade. E o que acontece quando a gente age, quando a gente está tomado pelo medo sem a gente ter essa racionalização, né? A gente pode ficar desgastado, né? A gente pode tomar ali decisões precipitadas, que depois a gente vai falar, nossa, me arrependi de ter feito dessa forma. E é claro que nesses momentos de medo intenso, do imprevisível, do perigo, tudo bem que às vezes a gente, né, tome uma atitude ou outra, principalmente frente a perigos maiores, né? Então, você está no trânsito, alguém corta você com medo, joga o carro para o outro lado, acaba atingindo algum pedestre, alguma coisa nesse sentido, é natural. A gente já começou com essa conversa de que o nosso corpo tem essas respostas mais rápidas. Mas aqui a gente vai tentar aprofundar na importância da gente refletir, da gente identificar primeiro essa questão do medo, né? Quando ela vem, e da gente ter consciência daquilo para a gente poder agir da melhor forma possível frente à situação. Então, nesses momentos de maior dificuldade, é importante que a gente lembre, e talvez seja mais fácil da gente lembrar isso agora, né? Ah, eu tô lá ouvindo a palestra, tô tranquilo, tô aqui cozinhando, dando comida para as crianças, ou tô limpando a casa, dobrando roupa enquanto escuto aí a palestra que tá passando. Da gente pensar nisso agora, que a gente não está à frente a uma situação de perigo, que o auxílio superior, né, ele não deixa de vir, nem nessas situações. Então, às vezes, no momento da situação crítica, a gente não vai ter isso de, vamos lembrar, né, da espiritualidade que está ali para nos auxiliar, vamos parar e fazer uma oração. Mas a gente tendo essa consciência agora de que isso é uma ferramenta, a gente consegue treinar ali. Quando for um medinho, né? Quando for uma coisa mais tranquila, não, vou parar, isso é medo que eu tô sentindo, então vamos parar, fazer uma oração para ver se a gente se conecta, né? E se alimenta dessa energia dos espíritos superiores. E claro que quando aquele medo é muito exacerbado, mesmo que a gente, né, tente fazer uma oração, ou às vezes uma outra pessoa tente interceder ali por nós, aquilo não vai fazer tanto efeito, né? Porque a gente está tão envolto naquela energia do medo, naquele pessimismo e naquelas lentes mesmo, né? De ver o mundo sob essa ótica do medo, que talvez isso nem funcione. E no fim das contas, muitas das vezes que a gente fica com medo de que um monte de coisa ruim aconteça, essas coisas nem acontecem, né? Então, novamente, a gente tá fazendo todas essas reflexões num dia que a gente tá tranquilo, né? A casa não tá caindo, não tá pegando fogo, nada, para que frente às situações de conflito a gente tenha um repertório maior. E é claro que muitas vezes, nessas situações complicadas, a pessoa com muito medo, ela vai agredir, ela vai fugir, ela vai fazer alguma coisa exagerada, ela vai ficar com um pensamento mais negativo, mais pessimista. E muitas vezes é difícil da gente conseguir acessar e da gente ajudar essa pessoa de fato, porque ela tá muito envolta naquilo, né? E quando isso toma proporções coletivas, a gente pode ter aquilo que a gente chama do desespero coletivo, que nada mais é do que a soma de todos esses medos, né? E que ganham força no coletivo. A gente que acredita que a gente não é só o corpo físico, a gente sabe que existe essa influência do que a gente está pensando nas pessoas que vão se afinar aquilo. Então, se eu tenho uma pessoa que está com muito medo frente a uma mesma situação, as outras podem acabar se contaminando dependendo ali do padrão vibratório delas, de como que elas vão estar conectadas. O medo pode ser, então, comparado a uma sombra que vai alterar a visão real do que está acontecendo. E eu volto para o primeiro ponto, de que isso em alguns momentos pode ser positivo para a gente fugir de uma bomba que explodiu, né? Para a gente, quando estava lá na natureza, né? Quando a gente ainda morava lá junto com os animais,
pra gente fugir de um animal que tá querendo, né, atacar a gente. Então, tem, ou não, né, atualmente, que nem eu dei o exemplo do acidente, não, no trânsito. Porém, em muitas outras situações, é interessante que a gente pare, que a gente raciocine, né, que a gente use ali um nosso racional de forma muitas vezes rápida para tomar uma decisão mais assertiva. E aí, nesse sentido, a gente falou do medo com essa mudança de perspectiva. Então, se eu estou tomado pelo medo, muitas vezes eu vou enxergar a realidade com esses óculos do medo. E aí é muito importante a gente estar atento a isso, porque até a descrição do mesmo fato pode ser diferente para diferentes pessoas, né? Então, um exemplo, né? Tava todo mundo lá numa firma, numa empresa, e aí a empresa foi assaltada. E cada um tem lá no seu repertório interno o né? Qual que foi a reação da pessoa no assalto. E muitas vezes esse mesmo assalto pode ser descrito de formas diferentes. E aí, extrapolando isso, então, numa situação de medo, observadores diferentes, conforme o seu repertório pessoal, vão ter respostas diferentes, né? Vão experienciar esse medo de forma diferente. Extrapolando isso um pouco, para a gente entender melhor como que a gente se coloca frente ao medo, é interessante a gente pensar que sentido que a gente dá para a nossa vida. Porque a nossa doutrina, ela entende que não somos só o corpo físico. Então, se não somos só o corpo físico, frente a uma mesma situação, a gente não vai considerar só os elementos físicos que ali estão apresentados para a gente. A gente vai pensar no nosso pensamento, na influência do nosso pensamento no outro, ou a gente vai pensar lá nas vidas passadas, ou nos espíritos que estão presentes na cena. E por que eu estou falando isso? Porque, digamos lá, voltando à situação de que a gente está numa situação difícil, estou lá com óculos do medo, certo? E eu sou uma pessoa espírita. Lá sigo o espiritismo, acredito e tal. A minha interpretação do que aconteceu e como eu vou sentir também vai estar intimamente relacionada com esses meus valores. Ao passo que uma pessoa que se considera materialista, que não acredita em todo esse lado espiritual, ela vai ver e vai sentir também de outra forma. Então, é muito importante que a gente tenha essa diferença, né, da nossa observação para a observação do outro na cabeça, não para tentar convencer o outro, não, de forma alguma, mas para a gente tentar ampliar a nossa visão frente a essas situações que nos dão medo. Porque se a gente acredita na pluralidade das existências, né, na reencarnação, na pluralidade dos mundos, se a gente acredita em todas essas coisas, talvez esse medo que a gente sente, né, frente a algumas situações, possa ser relativizado, possa até ter um impacto menor na gente, né? E aí a gente fica com mais ferramentas internas para a gente cultivar a nossa paz interna, para a gente lidar com as nossas incertezas, né, que são muitas, né? E para isso, o Centro Espírita é um prato cheio, né? Porque é um lugar de reflexão, de estudo, de oração. Então, o quanto a gente ouvir uma palestra, a gente frequentar grupos de estudo, a gente fazer uma leitura edificante, a gente ter o hábito de orar todos os dias pela manhã e à noite, não só quando está precisando. O quanto tudo isso que a gente faz permite que a gente tenha ali um equilíbrio melhor, que a gente consiga ampliar essa nossa visão frente às situações difíceis para poder lidar melhor com o medo. E com isso, né, passo a passo, a gente vai ali conquistando a nossa autoconfiança, a gente vai tendo uma harmonia pessoal melhor, né, frente a todas essas ferramentas que a doutrina já traz, basta a gente fazer, né, a gente se empenhar nisso. E aí, frente a uma situação de conflito, quando a gente tá, né, não, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tô praticando, né, porque não basta só estudar, a gente precisa praticar o que a gente estuda também. Frente a uma situação de conflito, a gente talvez tenha algum outro repertório de comportamento, né? A gente consiga se comportar de outra forma frente a uma situação de medo extremo, né? E aí a gente vai trabalhando essa nossa insegurança por uma segurança um pouquinho maior, né? Por uma autoconfiança um pouquinho maior.
E nesse contexto, eu gosto de chamar atenção também, para não ficar uma coisa só no mundo das ideias, né? O que essa menina tá falando? Ela tá falando aí faz quase 15 minutos e eu não entendi nada. Quando a gente está frente a uma situação de medo, de perigo, né, que acaba causando essa emoção na gente, de medo, a gente tem repercussões físicas no nosso corpo. Então, muitas vezes a gente vai sentir tenso, né? A gente tem a tensão aqui em cima, ou a gente congela, a gente não consegue fazer nada, a gente fica lá, deu branco, fiquei duro, parado, não consegui fazer nada, né? E o quanto é legal a gente estar atento a isso, né? E pensar, puxa, será que eu estou trabalhando a minha resiliência, né? Que é uma coisa que se fala muito hoje em dia. Será que eu sou uma pessoa muito rígida, né? Tenho problemas com mudanças e tudo mais? E aí sempre fica aquela coisa, né? Ah, mas se acontecer tal coisa, e se acontecer aquilo outro, mas você tá falando isso porque você não sabe o que eu passei. Olha, o meu dia a dia é muito difícil. E aí eu faço a seguinte pergunta, né? Nós espíritas acreditamos no acaso? É por acaso que as coisas ocorrem. A gente não acredita muito nisso, né? A gente acredita que, por mais que a gente não compreenda ainda, as coisas têm um porquê, né? Tem uma razão de ser. E aí, por que a gente foi de medo para sentido da vida? Porque a gente ampliou tanto, né? E falou lá de nós espíritas e das pessoas que são materialistas, enfim, que não acreditam nesse lado espiritual, né? Porque isso está intimamente relacionado com o nosso processo existencial, como que a gente se coloca no universo, né? O quem sou eu, qual a minha missão, o que eu estou fazendo aqui. Então, quando a gente está frente a uma situação que nos gera medo, se a gente tem essa perspectiva maior, né, de que somos, né, menor que um grão de areia, né, nesse universo todo, as coisas mudam um pouco de perspectiva, mesmo que a gente esteja enxergando as coisas pela ótica do medo. E a gente sabe que a gente não foi criado por acaso, né? Então, a nossa finitude nessa existência, né? Eu, como Adriane, isso não vai acontecer por um acaso, né? Vai ter um motivo da minha finitude nessa vida. E a gente tem, né? Além dessa perspectiva com relação ao universo, a gente tem também, né, desenvolvido nossas funções cerebrais, um nível de inteligência que nos permite ter um repertório maior do que outras espécies, né? Então, não necessariamente frente a uma situação de medo, a gente vai necessariamente fugir ou congelar ou esconder, né? A gente tem a linguagem, a gente consegue argumentar, a gente tem um repertório maior, a gente tem a própria oração para a gente poder se conectar, né? Se acalmar, voltar para o equilíbrio e continuar. A gente tem uma memória que dessa vida e lá escondido em algum lugar, né, lá no nosso perispírito, a gente tem registrado as nossas outras existências e às vezes isso aparece, né, às vezes de uma forma meio torta, mas aparece. Então, a gente tem essa bagagem espiritual também, né, que influencia fortemente em como a gente se comporta. Isso ninguém tira da gente. Alzheimer nenhum vai apagar a nossa existência. A gente vai esquecer por agora, mas depois, quando a gente chegar lá, né, no plano espiritual, as coisas vão voltando. E nesse contexto, eu gostaria de compartilhar uma experiência pessoal com vocês que eu entendo que traz, assim, algumas reflexões a respeito desse tema. Então, veja, eu sou mais nova, né, de uma prole de 3 filhos, né? Eu tenho um irmão mais velho que já faleceu faz 5 anos, quase 5 anos. E eu tenho uma irmã do meio que tá aí encarnada, né? Até nos falamos hoje. E esse meu irmão, ele faleceu de câncer, ele teve um câncer, acabou falecendo. E quando ele já estava, né, no processo terminal e tudo mais, ele estava viajando para fazer o tratamento, né, viajando com os meus pais e tal, com a minha irmã. Eu tinha ficado em casa, que na época eu estava na faculdade ainda, eu estava num período da faculdade que eu não podia perder aulas e tal, era 100% de presença.
Então eu acabei ficando em casa e eu fiquei encarregada de dar uma ajeitada no quarto dele, né? Os móveis dele estavam tomados de cupim, então eu tirei todos os móveis, tirei piso, né? Fazer uma reforma e na minha cabeça, né? Eu queria transformar o quarto dele num lugar para ser uma semi-UTI, assim. Porque na minha cabeça, né, eu orava pela recuperação dele para que ele pudesse voltar para casa, mesmo que debilitado, e a gente pudesse cuidar dele em casa. Infelizmente não foi o que aconteceu, né? Ele foi pro hospital e desencanou no hospital. Mas eu tava nesse processo de arrumar o quarto dele para essa possível semi-UTI. E aí, eu pensei, quando eu tava arrumando, né, todas as coisas dele, e ele sempre foi muito cuidadoso com as coisas, né, ele guardava, gostava de mangá, então aquelas revistinhas japonesas que lê ao contrário, sabe? Então ele guardava todos com um númerozinho, né, nas séries dos diferentes tipos de mangá, e aí as fitas de videogame, e os CDs de videogame, e todos os 25 mil videogames que ele tinha, e os CDs. O CD, ele era daquela pessoa que comprava o CD e ficava com um plastiquinho, aí ele abria com estilete o plastiquinho, tirava com cuidado, ouvia o CD, guardava de novo no plastiquinho. Então era tudo muito bem organizado e tal, e ele guardava muita coisa. E aí, quando eu tava arrumando as coisas dele, né, eu tive essa mudança de perspectiva que a gente estava conversando. Porque eu pensei, tudo isso aqui que ele preservou, que ele guardou, que ele cuidou, claro, tudo isso tem um valor, né? Ele deu valor para as coisas que ele tinha, né? Ele teve experiências positivas com, né, os mangás, os videogames, os CDs, enfim. Mas o que ele leva são as experiências, né? Não são as coisas. Então, óbvio que ele tem, não questiono o mérito do cuidado com as coisas em si. Mas, muito mais importante do que isso, é a presença nesses momentos que ele estava, né? É o como ele experienciou tudo isso. E por que a gente fala dessa mudança de perspectiva agora? Porque muitas vezes, quando a gente isola as coisas, né? A gente fala, nossa, rapaz jovem faleceu de câncer, que triste, é só tristeza? Não, é muita tristeza, é muita dor, dói até hoje, claro. Mas não é só tristeza, né? Teve muito amor na história dele, teve muita amizade, teve muito compartilhar, teve muito afeto, teve muito aprendizado. Então, quando a gente fala do medo, também é importante a gente olhar as outras coisas que permeiam a situação, né? E a gente trazer a perspectiva do ensinamento maior que Jesus nos traz, que é o amor. E aí eu trago para vocês, quem assiste, né, as minhas conversas, sabe que eu adoro esse livro aqui, é o filme, né? Mas eu sempre mostro o livro do Divertidamente. Porque ele traz as emoções básicas numa forma gráfica tão bonita, né? E aqui de roxinho tem o medo, sim. E lá no filme, para quem assistiu, lembra que tem o painel de controle. Então, como que é colocado no filme, né? É como se fosse uma representação do nosso cérebro, e aí a gente tem o painel de controle e ele vai ser controlado pela sua emoção principal, mas em situações de conflito, outro agente pode aparecer. Então, a menina do filme, a Riley, ela tinha como ali a emoção principal, né, que comandava ali o painel de controle dela, era a alegria, né? Mas em uma situação ou outra, tava lá o medo, né, no painel de controle, tava a tristeza, tava o raiva, tava nojinho. E por que é importante a gente ter essa perspectiva? Porque se a gente é tomado pelo medo, mas se lá na gente tem esse repertório do amor, tem o amor cultivando a esperança, cultivando a fé, tem essa semente da autoconfiança que a gente vai trabalhando todos os dias, né? A gente consegue ampliar essa nossa visão.
E para quem assistiu o filme, é muito legal, porque ele coloca em dado momento que as memórias, muitas vezes, elas não são puramente felizes ou tristes, mas elas têm um pouquinho de cada coisa, né? Então eu me pergunto, se aquele momento do medo que você passou lá atrás era só medo, tinha outra coisa, o que tinha por detrás disso? E a gente vai já falar dos tipos de medo que a doutrina traz e o que pode ter por detrás dessas coisas. E nesse contexto, eu queria trazer uma indicação para vocês, que é uma palestra no Netflix da Brené Brown, né? Ela é uma pesquisadora bem famosa e tal. E essa palestra dela é muito interessante e é legal a forma como ela traz, né? Essa questão que é até o título do livro, um dos livros dela, né, mais famosos, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, para quem puder, né, não vou dar muitos spoilers, mas nessa palestra ela também traz, de certa forma, essa mudança de perspectiva que a gente está falando aqui, que na hora que a gente está com muito medo, ela é muito importante que a gente consiga fazer isso para poder lidar melhor. E agora eu vou contar para vocês um segredo que não é nada secreto, né? Claro que a gente está destinado à harmonia, né? Se a gente pensa, se a gente acredita que somos espíritos imortais. E não, então não importa o que a gente fez ontem, o que a gente faz hoje, o que a gente vai fazer amanhã. Em algum momento a gente vai atingir a perfeição. Pode ser que demore um monte, ok. Mas a gente vai atingir. E isso não é para que a gente se acomode, fale, então se a gente vai atingir, então tô tranquilo, né? Não preciso me esforçar muito. E nem pra gente ficar neurótico com isso. Mas é pra gente ter essa responsabilidade para ir pelo caminho do meio, né? Puxa, né? Se eu vou ser perfeito um dia, então bora trabalhar nisso, bora ver o que tem por detrás, né? Do meu medo, que é o que a gente tá conversando hoje. E aí, eu trago um outro exemplo que também é do meu dia a dia, para quem gosta, né? Eu não tenho animais de estimação em casa, né? Porque, enfim, meu esposo é alérgico, não posso ter. Mas eu tenho uma composteira, eu tenho as minhocas, né? Elas comem o lixo orgânico, vira adubo ali, a gente aduba a hortinha. E aí, esse é o ciclo da vida. E por que a gente tá falando do ciclo da vida? Porque se a gente para olhar o lixo e as minhocas e tudo mais, a gente consegue entender que não existe fora, né? Não existe um fora da Terra, né? A Terra é a Terra, ela é um sistema. Então, quando a gente pensa na Terra como um ecossistema e que as coisas acontecem ali dentro, né? E que tudo vai para algum lugar, a gente consegue aplicar isso para a nossa existência das encarnações, em que tudo acontece por um motivo, tudo tem o seu lugar, se não foi agora vai ser depois, e isso também dá uma perspectiva pra gente. Isso não significa que a gente não vai ter medo, ou que a gente vai minimizar o medo do outro e falar, não, calma, olha, você tem muitas resistências, ou você, né? Não é sobre isso. Mas é pra gente estar atento, estou com medo, beleza, vamos acolher esse sentimento e ter ampliar essa visão também. Então, bom, acho que a gente já fez uma introdução bem robusta, né? Já falamos várias coisas, várias vezes, como ferramentas de como a gente pode ampliar a nossa visão e, né, o que a doutrina traz de preceitos para que a gente faça isso. Então, agora vamos aos tipos de medo que a doutrina traz pra gente. Então, eles são 6, tá bom? Vamos começar com o medo da morte. E mais pra frente eu vou falar pra vocês qual que é o meu maior medo desses 6. Então, o medo da morte, a gente volta para a questão do materialismo, né? Então, muitas vezes, os materialistas vão ter esse medo mais exacerbado da morte no sentido de que vai ser essa existência e é isso, né? E não tem mais, né? E a gente tem ali, né, o entendimento da reencarnação. Então, por mais que a gente tenha um medo relativo da morte, porque a gente tem toda uma existência aqui, a gente tem os nossos amores, o nosso trabalho, as coisas que nos definem, a gente consegue relativizar um pouquinho, ou às vezes diminuir um pouco essa emoção,
tendo essa perspectiva, né, da vida eterna. E aí, nesse contexto, é bem importante falar sobre suicídio, né? Porque, para quem não sabe, né, eu trabalho com psiquiatria e é muito comum a gente ouvir, eu não tive coragem, né, de me suicidar e tudo mais. E, né, pra gente que acredita, né, na imortalidade da alma e tal, a gente fica, nossa, mas como coragem, né? Então, lógico, calçando os nossos sapatos, né? A gente tem que primeiro se colocar ali, ver o que faz sentido pra gente poder tentar ajudar o outro, né? Então, o que eu tento trabalhar nesses casos, geralmente, é que viver, né, essa vida, quando ela tá tão difícil, né, que a gente pensa no suicídio como uma alternativa, também é um ato de coragem, né? Não invalidar o que a pessoa acredita, né? Que é porque eu tive coragem ou não tive coragem, enfim. Nem estamos falando sobre isso, mas viver aqui na Terra, né? Com todas as dificuldades, com todos os boletos, com tendo que usar máscara e com todas as incertezas que a gente tem, é um desafio, né? Então também é corajoso a gente ficar, a gente lutar. E é claro que, enfim, né? Quem quem tem esses pensamentos, né, de suicídio e tudo mais, precisa buscar um atendimento especializado de profissional de saúde, enfim, que não é o tema que a gente vai abordar hoje. Mas é pra gente ter isso em mente, que não é fácil, né? E que existem várias ferramentas pra gente ajudar esse não é fácil e quem tá, né, tendo dificuldade com isso. O segundo medo, então, é o medo da velhice, né? E talvez eu não esteja muito em lugar de fala para falar do medo da velhice, porque ainda sou um pouco nova, não é mesmo? Mas tem aquele filósofo, né, latino, o Marco Túlio Cícero, ele traz algumas vantagens do amadurecimento que eu achei bem legal de trazer para vocês, né? Traz como uma bênção, né? Não como uma desventura. É algo que permite superar as paixões, superar os conflitos existentes durante ali o nosso percurso evolutivo. O benefício aí de tantas brigas e conflitos que foram dando, né, pouco a pouco, sabedoria. Então, quão gostoso é você conversar com uma pessoa mais vivida, que muitas vezes já é até mais tranquila, né, consegue resolver os conflitos de uma maneira mais sossegada, mais pacífica e mais harmônica. E aí eu pergunto para vocês, né, vocês gostariam de ser jovens novamente, têm saudades, né, do período da juventude, de que as preocupações eram outras, abririam mão, né, de toda a sabedoria conquistada em prol desses tempos? É uma reflexão legal da gente fazer, para quem, né, sente que esse é o medo principal. O terceiro medo seria o medo nas doenças, né? E aí, muitas vezes, está intimamente relacionado com o medo da morte, né? E aí é legal a gente pensar naquela ampliação de perspectiva que a gente falou tanto agora há pouco, no sentido de ver essa vida como se ela fosse um pixel, né? Então, muitos de vocês aí estão me vendo por uma tela do computador ou de um celular e o que são os pixels, né? São esses quadradinhos minúsculos, né? Que iluminados vão formar a imagem. E o que é essa nossa existência, se não um pixel, né? Frente a todas as encarnações. E aí a gente tem alguns dados, né, epidemiológicos que é interessante a gente conversar, né? Então, do que o brasileiro mais falece, né? Primeiro, causas circulatórias, né? Infarto, AVC, acidente vascular cerebral, né? Derrame e tal. Segunda causa, neoplasias, né? Os cânceres mais diversos. Terceira causa, causas respiratórias, né? Asma, DPLC, que é uma doença geralmente decorrente ali do uso crônico de cigarro e tal. E em quarto lugar, as causas externas, né? Acidentes, mortes violentas e tal. E um dado interessante é que nós, brasileiros, somos os mais ansiosos do mundo.
9,3%, né, da nossa população tem algum transtorno de ansiedade, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, né? Então, talvez a gente poderia olhar a perspectiva de alguma enfermidade, né? Se a gente receber uma enfermidade numa posição de coragem, de enfrentamento, talvez uma confiança com relação a Deus, né? De que esse é só um pedacinho da sua história, que é enorme, que tem vários e vários volumes, e que isso, se não faz sentido agora, talvez mais pra frente vai fazer, ou talvez depois que a gente, né, falecer, a gente vai ter esse olhar mais ampliado. Um outro medo muito comum também é o medo da pobreza, né? E aí eu pergunto, dinheiro compra saúde? Ele confere imortalidade? Não estou aqui questionando que, lógico, necessidades básicas, né? Casa, comida, segurança, educação, tudo isso é o mínimo que a gente precisa, né? E muitas vezes isso falta. Mas a abundância, né? A gente está aqui falando sobre a abundância ou sobre isso ser o tema central da sua vida, né? A questão do dinheiro. Então, o mesmo levantamento da Organização Mundial da Saúde lá de 2017, que é dos dados que eu falei anteriormente, ele coloca que as mortes por suicídio, elas somam 1,5 das mortes mundiais. E estava ali entre as 20 causas de morte em 2015 no mundo. As taxas, elas vão variar, né, de forma mundial. 5 a cada 100 mil habitantes em mulheres de países em desenvolvimento, a 20 a cada 100 mil habitantes entre homens de países mais desenvolvidos. Então, assim, a gente vê que a gente tem uma taxa de suicídio bem importante, mesmo em países mais desenvolvidos, né? Então, isso leva a gente a crer que não é que dinheiro não é importante, tá? Não, nunca falei isso. Mas que talvez não seja tudo, né? E talvez a gente precise ver o papel dele na nossa vida, né? O que tá faltando, eu tô sempre correndo atrás dele, como que eu me relaciono com ele, né? E reflexionar sobre essas coisas, do porquê de ter tanto medo de perder, né, o dinheiro e ficar pobre. O quinto medo, então, que é colocado pra gente é o medo da crítica, né? A crítica ácida, perniciosa, destrutiva, perturbadora. E, assim, um anseio, né, pela aprovação do outro, um medo ali de ser descoberto ou de lidar com a opinião do outro. O que será que tem por detrás disso? Será que é orgulho? Mas se tal pessoa e tal pessoa falar de mim, tá, né? E aí a pessoa vai falar né, e ela vai falar e aí a vida vai continuar. E aí eu trago para vocês um exemplo pessoal também, que é o do casamento, né? Então, meu esposo, ele é psicólogo, né? E é muito inteligente, estuda bastante, está fazendo doutorado agora. E ele tem, assim, um funcionamento, né, bem científico, né? Então, ele é uma pessoa mais racional, mais pragmática e tudo mais. E eu sou uma pessoa um pouco mais emotiva, né? Às vezes levo as coisas ali pelo que é da emoção e às vezes até, né, na organização da casa, de como que a gente deve cuidar e tal, coloco algumas regras que não fazem muito sentido mesmo. E aí ele me questiona, né? Uai, por que isso? E por que não daquele outro jeito? Se esse jeito é mais eficiente. A palavra dele eu brinco que é eficiência, né? Porque ele é uma pessoa muito eficiente. Então, às vezes, é importante que a gente tenha essas pessoas na nossa vida que vão questionar. Puxa, eu tinha, né, regras para organizar as coisas na cozinha, por exemplo, a frequência de trocar os panos ou como em que potes que eu deveria colocar tais comidas. E depois eu fui vendo que muitas dessas regras nem faziam sentido, sabe? Eu criei porque eu criei, ninguém para mim nunca disse que estava errado. E aí ele falava e questionava, ué, por que tem essa regra, né? Por que a gente tem que seguir isso se talvez tenha um outro jeito mais eficiente de lidar com esse problema? Então é muito bom quando aparecem essas pessoas na nossa vida, né? Pra questionar mesmo e pra gente entrar em contato com essas coisas que a gente estabelece e a gente aceitar muitas vezes essas críticas
que aí a gente tem um funcionamento melhor. Então, né, depois desses apontamentos dele, tudo, a gente vai criando um meio de campo ali, um meio termo que fique confortável para mim, que fique confortável para ele, que faça sentido para os dois e que a gente consiga viver bem, né? E aí eu trago o sexto medo, então, que eu confesso para vocês que a primeira vez que eu conversei sobre esse assunto do medo foi em novembro de 2020, né, em um outro centro espírita. E o meu medo naquela época era o medo da crítica mesmo. Era o que a gente falou anterior. E aí, quando eu fui sentar e reler o que tinha escrito na época pra, né, adaptar e pra trazer coisas diferentes pra vocês, eu fiquei, nossa, não é isso aí mais não. Eu falei, bom, que bom pra mim, que bom pra minha terapeuta, que tá dando certo, né? Mas o medo, o sexto medo, né, é o medo da perda de um afeto profundo. E eu confesso pra vocês que desses medos, né, que eles citam como 6, com certeza é o meu maior medo, né? E aí a gente traz alguns questionamentos, né? A gente perde aquilo que a gente nunca teve? A gente tem o direito de ter as pessoas? E aí, nesse contexto, eu gosto de trazer uma ideia muito legal que a doutora Ana Cláudia Quintana, ela é médica geriatra e paliativista, ela tem aquele livro e TED Talk famoso, né? A morte é um dia que vale a pena viver. Ela traz uma coisa muito interessante sobre a relação entre pessoas, enfim, que se gostam muito, independentemente de ser conjugal ou não, no sentido de quando você tem uma relação com alguma pessoa, de uma conexão profunda, aquilo gera marcas em você, né? Existe uma troca. E por mais que a pessoa suma, desapareça, que você nunca mais veja, nunca entre aspas, né? Mas que seja nessa existência, não veja mais, você ficou com um pedacinho dela, pelas experiências que vocês compartilharam, pelas trocas que existiram. E aí tem um poema de um autor, que é o E. Cummings, é um autor estadunidense, se não me engano, que ele fala, né, numa das poesias favoritas dele, favoritas minha, né, que ele escreveu, que seria I carry your heart with me, I carry it in my heart. Pro português, eu trago teu coração comigo, eu guardo dentro do meu coração. E eu acho que é sobre isso, sobre essa marca, né, que as experiências com os nossos afetos deixam na nossa alma, né? E aí eu pergunto para vocês, cujo maior medo é esse mesmo que o meu, né? De perder um afeto próximo. O que você preferia, né? Você preferia não ter vivido nada do que você viveu com essa pessoa, nunca ter conhecido essa pessoa, nunca ter vivido nada, ou você preferia ter vivido tudo que você viveu com essa pessoa e ela ter falecido, se mudado, escolhido outra pessoa para casar, enfim. E no meu caso, toda vez que eu me pego presa nisso, eu penso, não, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Se hoje eu chegar em casa e, sei lá, né, chegar do trabalho amanhã e meu esposo tiver falecido, vai ter valido a pena, né? Todos os momentos que a gente passou junto. Então, eu acho muito importante a gente ter esse sentimento, né? E até uma gratidão por cada momento que a gente passa com essas pessoas, por cada marca que elas deixaram na gente, por cada experiência e por cada troca. Porque aí vale a pena, né? Vale a pena todo dia, vale a pena a gente se abrir, porque estar em um relacionamento, seja ele qual for, é um estado, muitas vezes, de troca, mas de vulnerabilidade, né? Se a gente fica lá sozinho na nossa casquinha, muitas vezes a gente não se arrisca, a gente não tá aí no mundo. Então, fica essa reflexão, né? E aí a gente tem o medo, então, em todos os lugares, né? A gente tem o medo de perder o emprego, a gente tem o medo da violência urbana, a gente tem o medo das guerras, dos conflitos armados, a gente sabe, né, o que está acontecendo lá na Europa agora. A gente tem o medo das catástrofes naturais, dos acidentes. A gente tem muita incerteza com relação aos nossos relacionamentos, as nossas amizades, os nossos cônjuges.
E é importante que a gente dê significado para essas coisas, sabe? Então, pensar nos problemas é muitas vezes como oportunidades da gente olhar para os nossos valores, da gente separar ali o joio do trigo, do que me faz sentido para mim, do que não faz, das pessoas que são verdadeiras com você, das pessoas que não são. Se a gente fica bombardeado de notícias, né? Muitas vezes a gente se deixa influenciar, que foi que a gente falou lá, né? Daquela coisa coletiva do medo. Então, a gente tem uma relação, né? Cultivar uma relação mais saudável com o noticiário, com o que a gente vê, com como a gente se alimenta aí do que a mídia coloca pra gente, né? É, revoluções, guerras, como lidar com isso, né? A gente sabe que a gente tem ali muitas vezes um predomínio da nossa agressividade, desse lado mais animal e tudo mais. Então, ter esse olhar, né? Isso é realmente necessário, né? Eu estou fazendo parte disso, como eu posso fazer parte disso de uma forma que faça sentido para mim, né? E ninguém pode prever o imprevisto, né? Então, imprevistos acontecem e eles têm esse nome porque a gente não consegue prever, né? E ninguém pode fugir ali da lei de causa e efeito que nós espíritas acreditamos. Então, se, né, alguma coisa inesperada, difícil, terrível está acontecendo, acabou de acontecer ou irá acontecer, é importante que a gente tenha em mente, né, que talvez a gente não entenda agora o porquê disso, mas mais pra frente, certamente, né, a gente vai conseguir. Então, fazendo uma retomada rápida, pra gente já arrumar aí pro nosso fim, a gente falou do medo da morte. E aí a gente lembra da imortalidade da alma, da pluralidade das existências. A gente falou do medo da velhice e do medo da doença. A gente tem que lembrar ali do ciclo da vida, que não existe fora, né? Que a gente precisa promover a nossa saúde, cultivar a nossa fé. A gente falou do medo da pobreza, então é importante estar atento qual é a nossa relação com o dinheiro, para que a gente vive, né? Qual que é o papel dele na minha vida. Medo da crítica, isso é orgulho, o que é, o que pode ser, insegurança. Medo da perda do afeto profundo, você trocaria todas as experiências que teve com essa pessoa por nunca ter tido ela, certo? Então, fechamos os 6 pontos e passamos agora para uma reflexão sobre a fé. Então, aí eu trago para vocês daquele livro Convites da Vida, o capítulo 22, que fala sobre o convite à fé. E traz aquela passagem do Evangelho de Mateus, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, a gente sabe ali, o grão de mostarda miudinho, daquela árvore frondosa, cultivando a nossa fé. A gente pode ter ali um jardim maravilhoso. E ela é, sim, imprescindível para a gente atingir o equilíbrio, né? E para cultivar a nossa fé, fazer reflexão, leitura edificante, cultivar a prece, canalizar toda essa inspiração superior que nos é dada, assim, para que a gente possa trabalhar nessa geração de confiança. A fé é colocada pelos espíritos como essa flama divina que vai aquecer o espírito e dar forças para superar tudo, tudo. Mágoas, revoltas, traições e até mesmo a morte. Alimentar a fé para a própria paz é um dever indeclinável que a gente não pode postergar. Não tem como a gente adiar esse cultivo da fé, porque ele nos leva muito longe, com certeza. E a responsabilidade pelo que a gente faz, pelo como a gente se sente, vai trazer esse significado para as nossas preocupações, né? E o medo muitas vezes vai minimizar as nossas probabilidades de êxito. O medo sempre naquele contexto que a gente falou, o medo exacerbado, né? O medo que nos controla e não aquele medo que a gente acolhe, né? Que a gente entende e tal. E aí, finalizando então, né? Já caminhando para o nosso final, eu trago para vocês, claro, nosso grande antídoto de sempre, né? Para o medo, que é o nosso amado Jesus, né? Nosso mestre. A nossa comunhão com ele, de fato, vai cultivar a nossa autoconfiança, né? E a gente sabe como fazer isso. Muitas vezes a gente
não gasta as horas suficientes do nosso dia, né? Os nossos momentos de conexão com o divino são muito escassos, né? São muito poucos e isso nos fortalece, né? Essa entrega ao bem, ao amor, né? Ao trabalho mesmo para o Cristo. Se a gente olhar, se a gente tiver essa ampliação de visão que a gente falou tanto, e mesmo se a gente estiver vendo a realidade ali com os óculos do medo, mas se a gente tiver essa ferramenta do amor bem viva dentro da gente, com certeza a gente vai conseguir ali se paramentar nas horas mais difíceis para dar o nosso melhor. E é sempre importante, se, né, você que está aí me escutando estiver passando por um momento, né, aquela coisa que, puxa, não sei quando que isso vai acabar e eu me sinto com medo o tempo todo, é muito importante a gente lembrar da impermanência, né? Porque se a gente está, ao mesmo tempo que a gente está fadado, né, à perfeição, isso vai acontecer um dia, isso implica que as coisas difíceis que a gente está passando, elas são impermanentes. Elas têm um tempo de duração, elas não vão durar para sempre, né? E fazer essa pergunta pra gente, o que te prende, né? O que te paralisa, o que te deixa preso no medo, né? Pra mim, já falei pra vocês, muitas vezes essa sensibilidade à perda, né? A perda entre aspas, claro, né? Mas esse distanciamento físico momentâneo dos nossos entes queridos. E da onde vem então o seu medo? Como que você pode fazer para cultivar a nossa fé? Que práticas você pode incluir no seu dia a dia para o cultivo da fé, para o cultivo do amor, para o cultivo dos bons sentimentos e dessa conexão com o divino. Então, para finalizar agora, eu queria que quem puder, né, e estiver em casa, a gente lembrasse, quem quiser pode fechar os olhos, tá bom? Eu vou fechar meus olhos aqui. A gente parasse e pensasse naquela situação de medo lá do começo, né? Vamos pensar naquela situação que foi a situação que deu mais medo de todas. Vamos lembrar como que a gente estava se sentindo naquele momento, o que a gente estava pensando, quais as partes do nosso corpo que estavam tensas, que estavam acometidas. E aí, nesse momento, queria que a gente pensasse juntos em uma luz. Escolha a cor que você quiser. A minha é amarela. Dissolvendo todas essas tensões, todos esses nós, todas essas angústias, como se Jesus estivesse enviando os seus missionários de luz para nos auxiliar nesse processo de dissolver todas as tensões referentes àquele episódio. Fique nesse momento por um instante, sentindo essa energia gostosa que nos envolve e nos acalma. E assim que você se sentir confortável, abra seus olhos e eu agradeço por vocês terem ficado comigo, com a gente, todo esse tempo. Que a paz de Jesus ilumine a todos vocês, hoje e sempre. Até a próxima, pessoal. Gratidão.